Nath, lá do Rio de Janeiro, vamos ver. O Flamengo tem jogo decisivo nesta quarta-feira pela Copa do Brasil, mas a notícia da venda de Vinícius Júnior roubou a cena no treino desta terça-feira. No começo da tarde, Flamengo e Real Madrid anunciaram a transferência dos direitos federativos do atleta a partir de julho de 2018, sendo que ele pode continuar defendendo o Flamengo até julho de 2019. Antes do anúncio na coletiva de imprensa, o técnico Zé Ricardo já falava com o jornalista espanhol sobre o futuro do atleta. A primeira coisa é como vê você o Vinícius estes dias. Ele é tranquilo, ele é ilusionado, como é o dia a dia dele? O Vinícius é um garoto que a gente, quando chegou aqui ao clube em 2012, já percebeu que era um garoto diferente tecnicamente, sempre foi, ele tinha apenas 12, 13 anos. A cabeça dele, eu fico me imaginando com 16 anos acontecer comigo o que está acontecendo com ele. Realmente é bastante difícil. E eu vejo ele com os pés muito no chão, isso é muito bom. Prepare-se, porque boas coisas estão por vir. Ainda com Vinícius Júnior, o Flamengo enfrenta o Atlético Goianiense nesta quarta-feira à noite no Serra Dourada. Jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Lembrando que na ida o placar ficou em 0-0 no Maracanã. Para esta partida, o técnico do Flamengo tem 3 desfalques. Gabriel, Everton e Berril seguem tratando lesões e ficam de fora da partida. Já o reforço fica por conta de Paulo Guerreiro. No final de semana foi cortado do jogo na última hora por conta de desgaste físico, mas já treinou normalmente e está de volta ao time. O jogo entre Atlético Goianiense e Flamengo nesta quarta-feira à noite será o terceiro encontro entre os times em apenas 2 semanas. No final de semana, também no Serra Dourada, o Flamengo venceu por 3-0. Portanto, partida decisiva nesta semana em que o Flamengo acaba de anunciar a venda de Vinícius Júnior, o joia da base flamenguista que vai para o Real Madrid. Com informações do Flamengo, Eduarda Pessinati para o Fox Sports. Que legal, Eduarda Pessinati, muito bacana, muito bacana. Então vamos voltar ao Rio de Janeiro com o sinistro, mas ele é maneiro, pô. Fábio Azevedo, conte tudo. Agora pergunta a você, Fábio Azevedo, como é que fica a cabeça de um garoto de 16 anos, né? Vai fazer 17 agora. Vai fazer 17 agora? Em junho, né, pastor? 23. Como é que fica a cabeça de um garoto de 17 anos que é vendido por um dos maiores clubes do planeta por preço uma absurdamente fortuna alto e que vai ficar no Flamengo até quando, Fábio Azevedo, o sinistro? Então, o contrato começa a vigorar em junho de 2018, quando ele completa 18 anos. O Flamengo negociou já antecipadamente com o Real Madrid um empréstimo até 2019. Porém, pode ser que em 18 o Real entre em acordo com o Flamengo e diga, não, eu quero ele de volta. Já há essa cláusula. Eu quero que ele se apresente aqui já em 18 e comece a treinar com o time. Então, há uma extensão já acordada para até 2019. Até 18, com certeza. Então, mais um ano, Vinícius Júnior fica. A cabeça de um menino de 16 anos, tenho certeza que ele ainda não tem noção de tudo que envolve essa negociação. Tudo que o espera. Ele tem apenas 16 anos. Claro que no futebol as coisas são mais apressadas, são aceleradas, tem um staff à disposição, ele já vinha jogando pela seleção, já sabia que estava sendo monitorado, ele vinha sendo tratado como uma joia no Flamengo. É a negociação mais cara da história do futebol brasileiro de um jogador de 16 anos. Tudo isso ele já sabe, mas o que o espera? O que vai acontecer no Real Madrid? O que vai ser a carreira dele? Quantos milhões vão entrar na conta? Essa noção, ele até 2 semanas, ele ia de ônibus para o Flamengo e vai continuar não indo de próprio carro, ele não vai dirigindo. Mas assim, a estrutura que ele tem hoje melhorou e isso é bom deixar claro. O Flamengo, quando faz a renovação de contrato com o Vinícius Júnior, aumenta o salário dele, mas é para aumentar a multa, que era de 30 milhões e passou para 45 milhões de euros. Por isso o Flamengo está conseguindo nessa venda alcançar a cifra em torno de 165 milhões de reais. O Flamengo recebe uma parte agora e a outra parte no ano que vem. Se o Vinícius Júnior machucar
Um seguro milionário está sendo feito por conta do Real Madrid, que ele será ressarcido caso aconteça alguma lesão, algo grave que impossibilite o Vinícius Júnior de continuar na profissão. A notícia do dia é essa, o Vinícius Júnior está trabalhando, viaja com a delegação daqui a pouquinho para Goiânia, para esse jogo importante que vale vaga na fase quarta de final. Diego voltou a treinar, mas ainda não volta amanhã. O Conca está liberado, mas ainda não estreia. Enfim, depois de uma tempestade, a eliminação, aquela coisa terrível para o torcedor do Flamengo, algumas boas notícias. Agora um detalhe, Benja, esse dinheiro não será utilizado todo no futebol. Não pense, torcedor, que agora vai montar um super time, aquele imbatível com 165 milhões de reais. Pagamentos de dívidas, conclusão do CT e, claro, aporte financeiro para o departamento de futebol. Ô Fabinho, mas esse dinheiro o Real Madrid paga como, quando? Eu tenho essa informação. Ele paga uma parte agora, já na assinatura desse contrato. No ano que vem paga o restante e em 19 finaliza essa negociação. A informação que eu tenho, Fábio, depois dá uma checadinha aí, é o seguinte. Essa 45 milhões de euros dividido em 3 partes, tá? 2/3 serão pagos agora, ou seja, 30 milhões. Os 15 milhões restantes, aí não serão, até onde eu sei. É tudo do Flamengo? Não. Não será pago de uma vez só. Esses 15 milhões serão divididos. Eu não sei em quantas parcelas. Mas os 30 milhões do Flamengo recebe agora. E quanto é do Flamengo, da porcentagem do quanto jogador? que é, Fábio? Não, então, o Flamengo tem 100%. Há uma discussão dele ter 90% por conta de um núcleo do Flamengo, que foi quem revelou o menino, antes dele chegar até a Gávea, depois ao Ninho do Urubu, ter esses 10% por força contratual. Só que esse núcleo, essa escolinha, ela é do Flamengo, ela recebe a chancela para ter o nome Flamengo. Então já há um acordo, vamos num português bem claro, um cala-boca, para essa escolinha receber uma grana. Não vai ficar com 165 milhões de reais do Flamengo, mas vai repassar uma fatia. Não sei te precisar quanto, mas não é 10% da negociação, não é. Até porque o Flamengo fez valer a mão de ferro dele também, ó. É o meu nome. Se você quiser os 10%, vai brigar na justiça, mas você passa a não utilizar mais o nome Flamengo. Então essa negociação aconteceu e vai receber uma fatia, mas muito menor do que os 10%. Agora, é a venda mais cara da história do Flamengo, não é, ô Fabio? Do Flamengo e do futebol brasileiro de um jogador nessa idade. Cara, que loucura. Agora, Pascoal, uma pergunta, você que sabe de tudo, uma pergunta que ninguém prestou atenção, mas a minha cabeça ela está sempre trabalhando, né? Minha cabeça é uma usina de ideias, é um turbilhão de ideias. Ano que vem ele se alista, e como é que faz, cara? No Serviço militar? Se ele conseguir sair... Agora tem muita gente, né, que nem... Você vai perder tempo responder isso? Não é uma curiosidade? Posso perder esse tempo. Ano que vem tem muito se tempo, alista, muitos garotos que se alistam, a maioria nem vai servir mais exército. Não tem nem mais dinheiro. Serviu, contingente. Não tem mais nem dinheiro para que as pessoas consigam servir. Serviu. Eu servi, ué. Mas como eu também servi. O Flavinho também serviu. Não. O tamanho dele não serve. Não tinha nem. Não serve. Não tinha nem o cadeirão no tanque, velho. Mas é o que eu acho que falta pra vocês. Faltou o que eu e o Pascoal passamos. Vocês aí. Eu servi do Flamengo. Eu tenho o meu título, o meu certificado de reservista. Eu trago o seu aí. Eu trago amanhã o meu. Você tá maluco? Você tem tamanho pra fazer isso? Isso, você acha? Se você tamanho, os caras dispensam. Ele se alistou branco, era machinha, general. Ele se alistou no exército da salvação. Só se for. O Vinícius Júnior também é pequenininho, de repente. É pequenininho, tem cara um gigante. Não, Agora, Pascoal, você que tem experiência, e trabalhou já tanto em clube de futebol, pô, não é fácil aí, porque vai precisar trabalhar a cabeça do menino, os pais, o Flamengo, ele, porque não é fácil, com 16 anos. Eu acho que o núcleo familiar é o mais importante nesse momento. É só você imaginar, o Gabriel Jesus tinha um ano a mais do que ele. Mas a mãe dele e o irmão, né? A mãe do Gabriel Jesus... Marcava mais que o Baresi. Mão pesada com ele. Mão pesada com ele, né? Não tinha discussão, mão pesada com ele. E ainda lá na Inglaterra, ele faz gol e fala, mãe, tô ligando. Assim quando ele faz gol, assim ele tá ligando pra mãe dele. Porque a mãe dele é marcação cerrada. Acho que o núcleo familiar é muito importante nesse momento. Muito importante. As pessoas que cercam o Vinícius, o pai, a mãe, se tiver algum irmão mais velho, ou alguém que o represente, esses aí tem que
dar um norte para ele, explicar para ele o que está acontecendo, porque as pessoas, o jogador nessa idade, o Flávio tem filho mais ou menos dessa idade, você também tem filho. Meu filho vai fazer 15. Mais ou menos dessa idade. E sabe que com 16, com 17 para 18 já tem um pouco mais, mas o 15 para 16 ainda não é. Ele está numa fase bem assim de transição. Então é muito bom que se explique para ele, ó Vinícius, você vai jogar aqui, vamos levar você lá para você ver onde é que você vai jogar, ou aqui você vai morar, tudo bem explicadinho, isso aqui é o que você vai fazer, tudo tem que estar explicado na cabeça dele, porque ele tem que entender, primeiro, para onde ele vai e que ele vai jogar mais de um ano, quase 2, no Flamengo. Então ele tem que ter isso na cabeça e se empenhar como o Gabriel Jesus se empenhou, mesmo vendido, depois que estava a negociação feita com o futebol da Inglaterra, continuou se empenhando. Então ele tem que continuar da mesma forma, no mesmo sentido. Esse negócio, que agora vai vir um motorista para buscá-la. O Real Madrid pode mandar um motorista com carro para buscá-la em casa, levar até o Flamengo, esperar para levar de volta. E isso é bem possível que aconteça. Agora, ele tem que manter as mesmas coisas e o núcleo familiar, o pai, a mãe, os irmãos, são importantíssimos nessa hora. O principal agora, Pascoal, é esse garoto aprender a língua. Montar uma escola, né? O Vinícius Júnior agora ele tem que aprender a todo custo, ele tem 2 anos para isso, para que ele fique fluente no espanhol. Porque o cara quando chega lá falando a língua, já é um grande passo, mano, é um grande avanço. Ajuda. Porque tem jogadores que não se preocupam, Pascoal. O cara fala, não, daqui a pouco eu resolvo isso daí, eu me viro por lá. Não, o Vinícius Júnior, agora ele precisa aprender. Se ele não falar nada de espanhol, ele tem que aprender. Porque um ano, e principalmente o espanhol que é mais fácil, Pascoal, ele pega rapidinho, o garoto, ele consegue. Mas chegando lá, falando a língua, já alivia um lado da primeira vez que eu cheguei na Espanha... Só falava churros em espanhol. Deixa eu te falar. Eu entrava lá, os caras, Ramon pra cá, você quer comer o Ramon? Eu falei, quer comer Ramon? Tá me tirando, rapaz? Mas que coisa é essa? Você não falou isso? Pô, vai comer Ramon, rapaz, tá louco? Me conhece, vai comer o Ramon aí. Aí quando eu vi, Ramon era presunto, né? Nem presunto você come. Presunto, é presunto. Agora, ô Fábio Azevedo... Aí você foi decepcionado. Você deixa a bola pingando? Aí o cara vem e chuta. Mas eu tenho bom humor, diferente do senhor. Eu acho legal as brincadeiras do Flamengo, elas são sempre super sadias, saudáveis. Ô, Sinistro, cadê o Sinistro? Sim. Ô, Sinistro, agora essa parte desse dinheiro aí, conta pra gente aí. É pro Everton Ribeiro ou não é? Como é que é? Uma parte. Vai entrar uma parte desse turu aí, dessa grana. Vai pra trazer o Everton Ribeiro ou não vai? Vai utilizar no departamento de futebol. O Everton Ribeiro é um alvo, o Rodolfo, zagueiro, também é outro alvo. Claro que vai utilizar. Agora o Flamengo tem as suas receitas muito bem definidas. Claro que orçamentariamente já estava proposta uma venda de um atleta. Talvez não fosse o Vinícius Júnior, a coisa evoluiu muito, mas no ano passado, quando se fez a previsão para esse ano, a receita de venda de jogador já era um ativo que o Flamengo contava para essa temporada. Mas tem receitas também na camisa, né? Vale lembrar que o Flamengo fechou um contrato no fim do ano passado para o início desse de 190 milhões de reais para 6 anos, com o patrocinador que está na manga e que será o patrocinador master a partir do ano que vem. Então, uma parte desse dinheiro vai ser utilizado para trazer aquele moço que a esposa botou o voo ontem, né? Se fosse aquela coincidência e tal. O zagueiro Rodolfo é um alvo também. É o Flamengo que está se movimentando. De novo, Diego voltando a treinar, Conca liberado. É um Flamengo que fica com uma outra cara para a sequência da temporada. O Flamengo vai ter 4 jogadores para a mesma função se contratar. Elenco bom é isso. 4 jogadores, porque o Conca já está liberado. No futuro próximo, anota que eu vou te falar. Todos serão meias? Não, você pode falar que eu tô louco. Mas do jeito que anda, no futuro, o futebol brasileiro vai ter 2 ou 3 treinadores. Igual, às vezes o treinador não tá legal aqui, tira uma semana, vem o outro. Vai ser igual, elenco, só falta isso. Ô, Flávio Gomes. Diga lá. Sério. Como é que você... Não entendeu o que você falou. Você entendeu? 3 treinadores por clube. Um tá cansado, troca, o outro fica uma temporada. O elenco vai ter, além de vários jogadores... Imagina se sou eu que falo isso, como vocês não iam fazer comigo? Mas ele apresenta o programa. Mas às vezes o desdém é pior do que xingar. Porque o desdém, o cara fala assim, nossa, comentário idiota do Benja, não vamos nem perder tempo. O que foi? O Flavinho, eu já vou chamar o Flavinho, nós vamos mostrar agora.